E aí, você já assistiu ao desenho dos Flintstones? É um desenho bem interessante, viu? Ele mostra homens e dinossauros convivendo juntos ali ao mesmo tempo, né? Os dinossauros ali até trabalham para os homens, né? São ônibus, são aviões, tem dinossauro ali que serve até de chuveiro. Mas esse é um pensamento que para um evolucionista é um absurdo, né? Porque segundo a cronologia evolucionista a respeito dos dinossauros, os dinossauros se extinguiram há 65 milhões de anos. Ou seja, muito, mas muito tempo antes do primeiro ser humano aparecer aqui no planeta. Portanto, segundo a cronologia evolucionista, nunca, jamais um homem viu um dinossauro vivo. E segundo os livros seculares, somente em 1677 o primeiro osso de dinossauro foi descoberto, pelas mãos de Robert Plot, esse senhor que está aparecendo aí. Ele teria sido o primeiro homem a encontrar um osso de dinossauro. E só a partir de então, o ser humano passou a saber da existência desses répteis gigantes que viveram no passado. Antes disso, segundo a cronologia evolucionista, nenhum ser humano sabia sequer da existência dos dinossauros. Porém, algumas provas estão contestando essa cronologia evolucionista. E são várias provas e provas cada vez mais convincentes. As primeiras provas que começaram a aparecer foram pinturas rupestres feitas por homens primitivos que viveram aí bem antes de Robert Plot, ou seja, bem antes da descoberta do primeiro osso de dinossauro pelo homem moderno. Mas essas pessoas primitivas que desenhavam ali nas paredes de suas cavernas pareciam conhecer muito bem essas criaturas. E realmente desenhavam dinossauros ali nas paredes de suas cavernas. Como eles conseguiam, né? Se eles não sabiam da existência dos dinossauros? Será que eles conviveram com os dinossauros? Será que os dinossauros não se extinguiram há tanto tempo assim? Será que a cronologia evolucionista a respeito dos dinossauros está errada? Muito provavelmente. E o que os evolucionistas dizem a respeito disso? Bom, é claro que eles vão dar alguma explicaçãozinha aí, né? Eles não vão admitir que estão errados. Claro que não. Vai ferir o orgulho deles, né? Eu vejo muitos evolucionistas ali dizendo que as pinturas são falsas, né? Coisa que não são. A gente tem como provar que são verdadeiras. Inclusive aqui no Brasil, em Minas Gerais, tem uma pintura rupestre, que é essa que está aparecendo aí, que qualquer pessoa pode ir lá visitar. E as outras também a gente sabe onde ficam, né? Tem pintura que fica lá nos Estados Unidos, outras no Canadá. Ou seja, são lugares onde as pessoas podem ir, podem verificar. Qualquer cientista pode investigar para ver se os desenhos são falsos ou não. Ou seja, é uma evidência palpável contra a cronologia evolutiva sobre os dinossauros. E outra desculpa que eu escuto muito, né? É evolucionista dizendo assim: ah, mas isso não é um desenho de um dinossauro, ele quis desenhar num barco. Ah, ele quis desenhar um avestruz e saiu parecido com um dinossauro. Bom, alguma coisa eles vão ter que falar, né? Alguma desculpinha eles vão ter que inventar. E também temos esculturas de argila, né? Muito antigas, feitas também por povos que viveram antes de Robert Plot. Ou seja, né, povos que viveram antes da descoberta do primeiro osso de dinossauro pelo homem moderno, mas que pareciam já conhecer os dinossauros. Inclusive tem escultura de homens e dinossauros juntos, né? Mostrando aí que eles conviviam, que eles interagiam de certa forma. Porém a coisa começou a ficar mais feia para os evolucionistas depois que começaram a encontrar fósseis de dinossauros com o material orgânico preservado. Coisa que não devia acontecer em fósseis com mais de 65 milhões de anos, não é verdade? E quando eu falo de fósseis com material orgânico preservado, eu me refiro a vasos sanguíneos bem preservados, colágeno, fibras musculares, células, glóbulos vermelhos e tecidos elásticos. Tudo isso em fósseis que supostamente possuem mais de 65 milhões de anos. Seria possível isso, gente? Seria possível que essas estruturas, né, esses tecidos, esse material orgânico fosse preservado por tanto tempo assim? Porque não estamos falando de 1000 anos, de 10 mil anos, de 200 mil anos, 800 mil anos, 1 milhão de anos. Não, estamos falando de 65 milhões de anos para cima. Ou seja, isso, quando começou a aparecer, fez com que os cientistas evolucionistas ficassem perplexos. Eles não sabiam explicar o que estava acontecendo.
Mas os criacionistas, claro, né, eles já sabiam que isso significava só uma coisa, que os fósseis não eram tão antigos assim. E o pior é que começaram a encontrar vários fósseis desse jeito, né? E começaram a escrever vários artigos sobre isso. Artigos que você está vendo aí e que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E é claro que os evolucionistas não podiam ficar sem responder alguma coisa. E eles começaram a escrever também artigos científicos tentando explicar esses fósseis. Esse artigo aqui da Nature, que você está vendo aqui do lado, tenta explicar que existem processos naturais capazes de preservar material orgânico por tanto tempo. Eu vou deixar o link desse estudo aqui na descrição do vídeo. E a explicação deles é essa, né? Que na natureza existem processos que podem preservar esses fósseis por tanto tempo. Será mesmo, gente? Isso aí tem cheiro de especulação, né? Até aí tudo bem, eles tinham explicado, pelo menos, né, ou tentado explicar esses fósseis, mas aí surgiu uma coisa ainda pior. Tudo aconteceu quando um grupo de cientistas foi enviado até um sítio de fósseis de dinossauros chamado Hell Creek, lá em Montana, nos Estados Unidos. A missão deles era fazer um tipo de censo, ou seja, eles iriam recolher todas as amostras que eles conseguissem ali, para poder fazer um levantamento de quais eram os dinossauros que viveram naquela região. Lembrando que esse sítio de fósseis de dinossauros é considerado o local mais rico em fósseis do final do Cretáceo. Então essa era a missão deles. E eles encontraram vários fósseis de dinossauros. E entre eles um fóssil de Tiranossauro Rex, que não era de um dinossauro muito grande, mas era grande o suficiente para não caber no helicóptero. Eles tinham que transportar aqueles ossos no helicóptero, mas o osso era muito grande. Então, qual foi a ideia deles, né? Com muita relutância, eles resolveram serrar aquele osso no meio, para que eles pudessem levá-lo. Só que quando eles serraram o osso, eles notaram uma coisa muito estranha. De dentro do osso saía um cheiro muito ruim, um cheiro de podre, de carniça, de cadáver. Um cheiro típico, né, de um animal morto. Mas estamos falando de um fóssil com mais de 65 milhões de anos, segundo a cronologia evolucionista. Como isso seria possível, afinal de contas? Como um fóssil tão antigo poderia ainda ter cheiro de podre? E um desses fósseis recolhidos em Hell Creek foi parar nas mãos de uma paleontóloga chamada Mary Schweitzer, que ao verificar os ossos e sentir também ali o cheiro de podre que vinha de dentro do osso, ficou assustada. Ela achou estranho, claro, né? Para ela, esses fósseis tinham mais de 65 milhões de anos, então como que ainda poderiam estar com cheiro de podre? Uma coisa muito estranha, né? Aí ela foi falar com o chefe dela, um cientista chamado Horner. E ele deu uma resposta muito científica para ela, né? Quando ela disse para ele que o fóssil estava cheirando como um animal que tinha morrido há pouco tempo, né? Ele disse assim: "Oh, sim, minha filha, os fósseis lá de Hell Creek cheiram mal mesmo, né? Eles têm esse cheiro mesmo, é normal." Normal? Né? Um fóssil de 65 milhões de anos com cheiro de carniça. É normal? Será? Ou será que isso é uma evidência de que esses caras aqui estão mais certos que esse cara aqui?